Olá, meus caríssimos alunos, mais uma vez, boa noite a todos, bem-vindos a mais uma aula de sistemas elétricos de potência. A ideia hoje é a gente ter uma visão geral de como funciona o sistema elétrico de potência e alguns detalhes sobre a operação, enfim, tarifação, enfim, o que é esse sistema elétrico de potência brasileiro. Na próxima aula, nós vamos fazer uma revisão de cálculo de PU, e na aula seguinte, né, portanto, daqui a 2 aulas, a gente entra com o cálculo de fluxo de potência na rede. Aí já são cálculos mais robustos, aí eu vou passar exercício, a gente vai fazer juntos, para que vocês tenham uma noção de como é que montam aquelas matrizes lá, para poder fazer a avaliação do sistema elétrico de potência. E essa avaliação de fluxo de potência, ela tem a ver com o regime permanente, ou seja, o sistema está em operação, já foram descartados, já foram analisados todos os transitórios, as falhas, as faltas, curto-circuito, limite de sistema, enfim. O sistema ele passa, então, a operar em regime permanente. E aí o que se precisa fazer é avaliar fluxos de potência nessa rede para ter uma noção de demanda para que se possa suprir essa demanda, para que se possa fazer planejamento, expansão de rede, planejamento de manutenção de rede, enfim. Tudo é feito a partir da análise do fluxo de potência nos barramentos. E é isso que a gente vai ver, então, daqui a 2 aulas. Bom, o sistema elétrico de potência, como um todo, não só no Brasil, mas no mundo, ele é composto de 3 partes. Então, a gente tem aqui uma parte que é a parte da geração, onde você tem a usina propriamente dita, e às vezes uma estação que vai elevar um pouco mais ainda essa tensão. Depois disso, ela passa por uma fase de transmissão, onde a gente tem as linhas que vão cortar o país inteiro. O sistema nosso é totalmente interligado, então uma energia elétrica gerada lá em Itaipu, ela chega no norte de Minas, se necessário, devido a essa interligação do sistema, mas ela vai então trafegar por linhas em alta tensão, e essas linhas são chamadas sistemas de transmissão. Entrando nos centros urbanos, aí nós já temos a parte já de distribuição, né, dessa energia. Então, essa tensão, ela entra nos centros urbanos ainda elevada, mas já na estação, ela já sofre uma redução para que essa tensão ela não traga nenhum perigo para o usuário final. E aí, então, essas linhas seguem dentro dos centros urbanos, em torno de 13.800 volts em cada uma dessas linhas. Claro que tudo vai depender do tipo de consumo. Às vezes, essa tensão chega para a indústria mais elevada, em função do próprio custo, né? Toda vez que a operadora ela tem que reduzir essa tensão, então ela tem um custo com infraestrutura, e esse custo acaba pesando no valor do quilowatt-hora. Então, para as indústrias, para o comércio de uma forma geral, a indústria principalmente, né, porque ela consome bastante. Nós vamos ver, inclusive, o percentual de consumo da energia elétrica, como é que ele se distribui no país. Mas a gente vai ver que a maior parte dessa energia ela vai para as indústrias, e a ideia é que a indústria ela tem um custo barato. Então, muitas das vezes, ela recebe uma tensão muito mais elevada, exatamente por causa de custo, e aí ela tem dentro dela todo um tratamento dessa tensão para reduzir, às vezes para nível de 400 volts, 360, enfim, né, nas tensões necessárias ali para fazer o funcionamento dessa indústria, dependendo aí da atividade fim dela. Mas o fato é que todo e qualquer sistema elétrico de potência, seja no Brasil ou no mundo, ele passa por 3 etapas, que é a geração, a transmissão e a distribuição. E claro que aspectos importantes, né, que são aspectos gerais, essa energia elétrica, ela tem a ver com qualidade de serviço, né? É preciso entregar uma energia com qualidade, porque nós estamos falando ali de hospitais que precisam de manter a segurança em funcionamento de equipamentos, então você não pode entregar uma energia com uma qualidade abaixo da necessária, com um nível de tensão inferior, e nem ou seja, uma subtensão, e nem uma sobretensão, colocando em risco ali os equipamentos. Então, esse serviço da energia elétrica ele precisa ser feito
dentro de uma qualidade na prestação de serviço, exatamente para garantir qualidade de vida e qualidade de funcionamento dos equipamentos. E, claro, que tudo isso tem um impacto econômico, né? Tanto na vida da concessionária, porque ela tem custo razoavelmente elevado para garantir a qualidade do sistema, a qualidade da energia entregue, que seja também, do ponto de vista econômico, na visão desse cliente que também tem lá as suas penalizações quando, porventura, uma alta tensão provocada por uma descarga elétrica, né, que passa próximo a uma rede elétrica, ela se propaga e queima equipamentos, queima portão eletrônico, enfim. Então, tudo isso pesa na conta da concessionária no que diz respeito à qualidade de energia. Então, é preciso que esse sistema elétrico de potência ele cumpra um aspecto básico, que é fornecer energia com qualidade, continuamente, sem interrupção, e no instante que ela for solicitada, essa energia precisa estar ali disponível para consumo. As características predominantes desse sistema, ele por si só, né, a nossa matriz energética, ela é por essência hídrica. Então, a maior parte da energia elétrica gerada vem da água, e a gente já viu detalhes, né, como é que se retira a energia da água, ou como é que essa energia foi parar na água. Eu já havia dito para vocês que no início do curso, que o termo geração de energia elétrica é um tanto quanto equivocado, porque, na verdade, a gente não gera energia, a gente transforma um tipo de energia em outro tipo de energia. E, no nosso caso, a transformação final é energia elétrica. Então, existem várias formas, né, de a gente ter como produto final a energia elétrica, mas tirando de energias diferentes, não só da água, mas também ventos, e aí eu vou falar um pouquinho, meio que eu passando sobre cada uma dessas fontes. Uma outra característica do nosso sistema é que ele percorre grandes distâncias, né, entre a geração e a distribuição. Então, eu disse para vocês no exemplo que Itaipu, né, está lá perto tá lá no Uruguai, a energia gerada lá ela é transmitida para o país inteiro, né? Vai depender da necessidade de consumo, né? Mas, enfim, ela pode ser consumida no país inteiro. Então, a gente está falando de distâncias que realmente são muito grandes. Então, essa também é uma característica predominante do nosso sistema, percorrer várias distâncias, percorrer vários quilômetros, que é uma tendência que deve deixar de existir, né? Não que vai ser desmontado toda a infraestrutura que já existe hoje, mas a tendência é que cada dia mais essa energia elétrica ela seja produzida próximo de onde ela é consumida, exatamente porque se economize em infraestrutura. E daqui a pouquinho a gente vai ver um pouquinho do custo dessa infraestrutura. Outra característica também é que existem vários potenciais, né, de aproveitamento no mesmo rio. Então, você tem rios com várias quedas d'água, e aí você poderia, teoricamente, construir diferentes barragens nesse mesmo rio. O que não acontece em vários países, por exemplo, que às vezes não tem os mesmos recursos hídricos que a gente tem aqui, ou quando tem, às vezes tem poucos trechos de queda d'água. Então você não tem como tirar muita energia da água exatamente por falta de queda. Bom, e uma outra característica importante é o regime hidrológico nosso, né? Ele é razoavelmente constante, ou pelo menos ele é bastante esparso. Então, às vezes falta um pouco em Minas, mas tem excesso no Rio Grande do Sul, ou em outro local no país tem quantidade, um regime hidrológico razoável, e acaba que você, como o sistema ele é bastante interligado, você consegue suprir, às vezes, aumentar a geração num determinado trecho e transmitir para aqueles mais faltosos. Claro que nós passamos por uma crise há uns 4 anos atrás, onde nós tivemos que ligar as termoelétricas, né? Minas Gerais, principalmente, passou por um período de escassez muito grande.
E aí essas termoelétricas elas foram utilizadas exatamente para suprir a demanda, porque mesmo você tendo uma distribuição nessa geração, começou a faltar. E, obviamente, quando você entra com uma energia dessa natureza, uma energia bem mais cara, acaba que a conta de luz ela também acaba sofrendo alteração. Inclusive, a nossa concessionária não, o nosso sistema elétrico, ele criou aí as tarifações, né, as bandeiras, e ele vem mantendo essas bandeiras já há alguns anos, né? E mesmo em períodos com razoável índice pluviométrico, que é o que nós estamos passando aí nos últimos 2 anos, né? Tem chovido bastante, mas mesmo assim ela tem mantido essas bandeiras no nível mínimo, às vezes amarelo, mas ela tem mantido essa tarifação extra, né? E a princípio eu não vejo muito sentido nisso, mas enfim, é o nosso sistema tributário caótico quanto mal explicado. Bom, uma outra característica também é que, apesar de a nossa matriz ela ser quase que da essência de fontes hídricas, ainda existe um potencial muito grande, um potencial hídrico muito grande a ser explorado. Claro que, com toda essa onda de proteção ambiental, eu acho muito pouco provável que se tenha várias usinas de Belo Monte sendo construídas nos próximos anos. Primeiro, que você precisa de grandes regiões, né? Retirar energia da água requer grande quantidade de água, para que você tenha energia em quantidade suficiente. Então, nós estamos falando de grandes áreas alagadas. Isso significa que você vai promover um desequilíbrio ecológico em uma determinada região. Você costuma afundar cidades inteiras, você tem que remover bichos, né, das matas próximas, porque tudo é alagado. E sem falar no tempo, né? Você não constrói uma usina hidrelétrica num espaço curto de tempo. E o custo dela também ela é muito cara. Ela é uma matriz limpa, é uma energia limpa, apesar de todo o desequilíbrio ecológico que ela provoca na região, mas ela não gera CO2, ela não gera esses gases de efeito estufa. Então é considerada uma matriz limpa. Acontece que, por todas essas características que eu citei, né, essas regras ambientais, né, essas fiscalizações, todo esse descompasso que ela causa localmente, tudo e pelo custo, pelo tempo da obra, tudo isso começa a dificultar bastante que se tenha um crescimento do fornecimento, ou da geração de energia elétrica por meio da matriz que seja exclusivamente hídrica. Então, existe hoje uma característica de diversificação maior do nosso sistema por conta de tudo isso. E mais a característica, né, de baratear. Então, para escapar de toda essa tarifação, hoje tem uma tendência muito forte de gerar próximo de onde será consumido. Então, tudo isso são indicativos de que, mesmo existindo aí um potencial hídrico muito grande a ser explorado, isso não deve, a nossa matriz energética não deve crescer por esse caminho. Bom, e aí o nosso regime ele é monopólio versus competição. Então nós temos a geração que ela era a princípio monopólio. Então nós tínhamos essas concessionárias, todas elas eram estatais, né? Então eram de propriedade do governo. E de uns tempos para cá ela tem permitido que as gerações próprias ou concessionárias, né, que não são do governo, elas também pendurem essa energia no sistema elétrico de potência. Antes você tinha essas grandes empresas que produziam energia elétrica, elas simplesmente consumiam por lá e demandavam, às vezes, um outro tanto do sistema elétrico brasileiro. Mas não era possível disponibilizar essa energia na rede. Então, hoje isso já é possível. Então, esse regime de competição na geração ele passou a vigorar a partir disso. Então, ele deixou de ser um monopólio e passou a ser um regime também de competição. E essa competição, esse regime, ele deve privilegiar muito mais grupos que não sejam estatais, né? Então, a gente vê falando muito em crescimento
de energia eólica, concessionárias de energia eólica, principalmente no norte, onde você tem uma quantidade de vento muito disponível. E aqui em Minas Gerais e também no norte e nordeste, um regime de insolação muito grande. Então, a gente vê muitas usinas fotovoltaicas sendo construídas de iniciativa privada. A transmissão, ela é um monopólio, né? E isso faz sentido ser desse jeito, porque você tem, por exemplo, o norte, o nordeste, regiões extremamente pobres ou de difícil acesso, em que muito provavelmente ninguém da iniciativa privada teria interesse em gastar, investir milhões para ter um retorno em um espaço de tempo muito longo. Então é preciso que, nesses casos, o Estado assuma esse papel, arque com esses custos, para que essa energia elétrica chegue em todos os cantos do país. Então, a transmissão, via de regra, ela é um monopólio exatamente por causa dessa característica. Agora, a distribuição, ou seja, dentro dos centros urbanos, ela pode ser, ela começou como um monopólio, mas e hoje ela já abriu isso para competição. Então, grupos privados eles podem estabelecer essa infraestrutura e ceder isso para o sistema elétrico brasileiro, e aí ela passa a cobrar uma taxa por trafegar essa energia na rede dela. Então, a gente tem na distribuição tanto o monopólio como também a competição. E do ponto de vista já do consumo, a gente já tem esses mercados das grandes distribuidoras, das estatais, mas a gente já tem esses grandes grupos também vendendo energia elétrica e comercializando essa energia elétrica por meio de bolsa ou uma outra forma qualquer. Então essa é uma característica, né, que se tem, né, o monopólio versus a competição. Então, eu já havia falado, né, dos tipos de geração de energia elétrica, que é só um resumo. Eu coloquei as principais, mas existem outras formas. Então, a gente tem as energias térmicas, que basicamente são das termoelétricas, e as termoelétricas, o princípio de funcionamento dela geralmente é por queima de combustível. Aqui no Brasil elas são a gás, mas você tem nos Estados Unidos elas são a carvão, então elas são muito mais poluidoras lá, né, do que nós aqui. Mas é uma característica para funcionamento, você precisa de retirar a energia ou do gás ou do carvão para transformar isso em energia elétrica. A hídrica, como eu havia comentado, né, a gente tem um potencial muito grande, mais de 60% da nossa matriz é formada por energia hídrica. A eólica, que ela ganhou força nos últimos anos, mas ela também tem lá os seus impactos ambientais, daqui a pouco eu comento sobre ela. A energia solar, que eu acho que essa aqui é a grande tendência dos próximos anos. Hoje é uma participação quase que irrisória na matriz energética brasileira, mas eu acho que isso deve crescer muito rapidamente, porque a China tem fornecido equipamentos, e aí eu não vou entrar no mérito do escravagismo do povo chinês, da desigualdade, não vou entrar nesse mérito, mas o fato é que o equipamento chinês ele tem chegado no Brasil com preços bastante significativos, caiu bastante. Então, para vocês terem uma ideia, para você colocar um sistema fotoelétrico numa casa, numa residência média, há uns 5 anos atrás, talvez um pouco mais, ficava em torno de 40 mil reais. Hoje você consegue isso por menos da metade, porque em torno de 18 a 20 mil reais você já consegue colocar módulos fotovoltaicos e ter a sua casa autônoma. Então, quem tem uma conta de luz em torno de 300 a 500 reais, hoje vale a pena pensar na instalação de painéis fotovoltaicos, porque rapidamente você paga esse custo, né? Em torno de 3 anos você já você paga o seu sistema e economiza. E esses painéis fotovoltaicos eles costumam durar aí até 20 anos, então eles têm uma longevidade bastante grande. Claro que vocês não era de se esperar que o governo abrisse mão do imposto, né? Existem duas certezas nessa vida. A primeira delas é a morte e a segunda são os impostos. E você não consegue se livrar de nenhuma delas. Então,
Lá na legislação, ela diz o seguinte, que você é tarifado sobre o consumo. Então, se você gerou energia elétrica e vendeu para a CEMIG, ora, na hora que você solicitar da CEMIG de volta, porque hoje esse sistema funciona à base de troca, né? Você gera e pendura isso na rede da CEMIG, que é a nossa concessionária aqui. Então, e à noite, por exemplo, você precisa dessa energia, ela te devolve e faz o abatimento, né? Assim, você vendeu tanto para ela e comprou tanto dela, portanto, comprou o mesmo tanto, portanto, você não deve nada para ela. Isso é legal porque depois que ela começou a fazer isso, isso baixou muito o custo, porque se precisava de baterias, né? E bateria é um negócio caro e com vida útil muito curta, em torno de 2 anos. Então você precisava, primeiramente, ter uma quantidade grande de baterias para você armazenar a energia produzida ao longo do dia para poder consumir essa energia à noite. Com esse processo de troca, já dispensa o uso da bateria. Você vende para ela durante o dia e compra dela durante a noite fazendo um abatimento. Só que, como a tarifação é no consumo, na hora que você compra, você paga imposto. Ah, mas eu gerei. Então, bom, a legislação, sinto muito, né? A legislação diz que você é tarifado no consumo. Como você está comprando dela de volta, o governo não quer nem saber se antes você vendeu. Você nem dá te taxa na venda também. Enfim, mas são coisas da nossa legislação, né? E eu duvido que isso mude, né? É muito pouco provável que o governo abra mão de arrecadação. Mas, enfim, faz parte do processo. Outra forma de energia é a maré motriz. Então, você tem a elevação das ondas e depois você tem esse declínio da onda. Então, você tem um movimento. Toda vez que você tem algum tipo de movimento, você consegue implantar dispositivos capazes de gerar energia elétrica. Então, você já deve ter ouvido falar de pisos, né? Geradores de energia elétrica. Então, você tem ali danceterias onde as pessoas dançam, pulam, então esse chão ele vibra, e com essa vibração você consegue implantar dispositivos que gerem energia elétrica por meio de movimento, que é o caso também de asfalto, né? Hoje existem alguns trechos no país que quando o carro passa, ele movimenta um sistema, e ao movimentar esse sistema, você prende ali bobinas dentro de um campo magnético, e bobinas girando dentro de um campo magnético que vai gerar eletricidade. Ou seja, toda vez que você tiver algum tipo de movimento, você é capaz de transformar essa energia de movimento, energia cinética, em energia elétrica. Uma outra forma bastante usual também, aqui no Brasil nem tanto, são as energia nuclear, né? O Japão, a maior parte da matriz energética deles é por meio da fissão ou fusão nuclear. Nossa, aqui apenas, no Rio de Janeiro apenas, né? Tem 2 usinas, que é a Angra 1 e a Angra 2. Então ela compõe um percentual muito pequeno da nossa matriz. Mas existem outras formas, né? Por exemplo, é possível você retirar calor do núcleo da Terra. Então, energia térmica, e você transforma energia térmica em energia elétrica também, por meio de conversão. Enfim, existem várias outras, eu apenas elenquei aqui quais eram as que eu considerei as principais. Então, essa aí é a nossa matriz energética brasileira em 2008. De lá para cá, ela não mudou muito. Então, a gente vê aí, há 12 anos atrás, 67% da energia era gerada através de água. E aí, a eólica aqui, né, há 12 anos atrás, era praticamente irrisória. E nem se falava em fotovoltaica nesse período. Se a gente comparar isso com o mundo, a maioria da geração, né, no mundo é feita por meio de carvão, principalmente nos Estados Unidos, conforme eu já comentei. A energia nuclear, ela é basicamente, você tem energia muito forte na Alemanha e no Japão. O petróleo, né, o mundo inteiro necessita, não só para geração de energia elétrica, mas ele compõe a matriz energética como um todo. O gás também é muito importante, né, tanto no mundo quanto no Brasil. Então, hoje você tem muitos processos industriais
né, cuja o gás ele é substancialmente importante nesses processos. Que no mundo a energia hídrica ela compõe um percentual relativamente bem menor do que no Brasil, né? Isso exatamente por causa da ausência de disponibilidade hídrica da forma que nós temos aqui no Brasil. Se não me engano, o Brasil tem 3% da água doce do mundo inteiro. Mas esse percentual, desconsiderem, porque, na verdade, eu me esqueci dele. Não me lembro qual o valor que ele tem. Mas o Brasil tem hoje uma parte bastante significativa da água no mundo inteiro, principalmente água doce, né? Água de consumo. Se a gente comparar, né, essa geração agora, nós não temos dado para 2020, o último disponibilizado no site da ANEEL é o de 2019, a gente vê que essa energia hídrica ela caiu para 61%. Não que houve desmobilização das hidrelétricas, mas é porque outras energias tiveram aumento significativo, como por exemplo a eólica, que ele era 0,6 há 12 anos atrás e agora ele já está com quase 9. É um crescimento bastante expressivo, principalmente depois das usinas implantadas ali no norte e nordeste. Nós temos também um crescimento da energia solar, né, a fotovoltaica, que antes ela nem entrava na composição da matriz e hoje ela apresenta aí 1,2% dessa matriz, com tendência a aumentar rapidamente. Nós só não tivemos um disparo desse tipo de geração de energia elétrica por causa da crise do coronavírus. Isso fez com que o mundo inteiro parasse, né, praticamente. Então, a economia brasileira, que ela vinha aí crescendo em torno de 1,5%, ela está, esse ano, se não me engano, ela decresceu 3%. Então, o Brasil gasta aí mais 3 a 4 anos só para voltar ao estágio que ele se encontrava em 2019, que era, inclusive, um momento de crise. Então, a gente ainda tem um período muito longo pela frente. Então, isso vai fazer com que essa fotovoltaica ela cresça ainda com um percentual bastante tímido, mas depois disso eu acredito que vai ser a energia da vez. E ela tem tudo a ver com essa tendência de microgeração, né? Você gerar e entregar próximo do local de consumo. E veja bem, o que você mais tem é telhados nesse país. Então, implantar esses sistemas, ainda que seja uma nanoprodução de energia, mas na hora que você soma isso em grande quantidade de telhados, você tem uma produção de energia bastante significativa para compor a matriz energética brasileira. Conforme eu disse, o preço desses painéis fotovoltaicos tem caído bastante. Eu acredito que nos próximos 5 anos, se ele já caiu mais de 50% em 5 anos, eu estou para dizer para vocês que nos próximos 5 anos esse preço aí deve estar em torno de 20% do que era há 5 anos atrás. Ou seja, vai ser uma energia bastante acessível daqui a alguns anos. Essa é uma previsão. Agora, tudo depende de interesse, né? O governo precisa ter interesse nesse tipo de geração de energia elétrica. E para haver interesse, é preciso que haja uma pressão dos principais consumidores, que é a indústria e o comércio. Então, como nós temos vivido uma crise, principalmente nos últimos 4, 5 anos, a crise começou em 2014, já tem 6 anos, na verdade, nós não tivemos um crescimento razoável. Portanto, nós não tivemos uma demanda também razoável de energia elétrica pressionando a nossa geração. Então, isso tem feito com que essas políticas públicas não se tornem tão claras e tão evidentes e tão necessárias nesses últimos anos. Então, por isso, a gente observa uma certa estagnação. Mas a partir do momento que o Brasil começar a crescer em torno de 1,5% em vários anos seguidos, isso vai começar a pressionar a nossa matriz de geração de energia elétrica e o governo vai ter que se posicionar em relação a essa legislação confusa e excessivamente tarifária em torno dessa energia fotovoltaica. Então, eu acredito que nos próximos 5 anos
a realidade ela deve mudar aqui no país. E se a gente comparar isso, então, né, com 2018, a gente vê que não mudou tanto assim, né? Não mudou tanto assim exatamente por causa dessa crise, que começou aí em 2014, deixando tudo muito lento. Só para a gente ter uma noção, em termos de valores de gigawatt-hora produzido, então, é um dado de 2013, né, e 2014, a gente teve uma produção aí de 611 mil gigabytes produzidos no país, distribuído nessas diversas fontes aqui. E em 2014, a gente observou um crescimento aí de 2%, 2,1%. Ou seja, nesse ritmo de crescimento, seria necessária uma política de expansão da matriz energética. Depois, né, de 2014, conforme eu disse, veio a crise, o Brasil ele cresceu muito próximo de zero, e em 2019 o produto interno bruto encolheu aí por 3%, ou seja, a gente não teve uma mudança muito grande nesse panorama, né, da matriz energética em função da crise, conforme eu já disse. Se a gente pegar aí os 10 maiores produtores de energia elétrica no mundo, o Brasil ele continua em segundo lugar. Em primeiro lugar vem a China, em segundo lugar, eu diria que empatados, né, praticamente empatados, Brasil e Canadá. China, isso muito pela dimensão, Canadá também. A Rússia, embora seja um país grande, eles produzem relativamente pouca energia elétrica em relação a Canadá, Brasil e China. Mas são esses aí os 10 maiores produtores de energia elétrica do planeta. Então, em termos de distribuição de consumo, né, de classes de consumo, a gente tem aí 60% do consumo do Brasil está associado à indústria e ao comércio. Então, conforme eu disse, se você não tem crescimento, você não tem demanda. Então, essa baixa atividade comercial ou industrial, ela tem exigido pouco da nossa matriz energética. Os consumidores residenciais são aí em torno de 25%, e são esses consumidores residenciais que bancam o subsídio da indústria. A indústria ela tem ali a benesse de contar com taxas muito menores de energia elétrica, e para compensar essa perda aqui na indústria, e faz sentido o subsídio aqui, porque isso tem a ver muito com a inflação. Então, se você tarifa demais, né, um principal insumo, um dos principais insumos, que é a energia elétrica, isso faz com que toda a cadeia produtiva tenha aumento de preço e, por conseguinte, aumento de inflação. A questão é que a concessionária ela aumenta aqui, então, a tarifação do cliente residencial para compensar o subsídio que ela dá à indústria. Ou seja, quem acaba pagando tudo isso é a gente mesmo, não tem jeito. Então, aqui, os detalhes da geração, eu até comecei pela termoelétrica, mas deixa eu pegar aqui, eu volto nela, a ordem não seria essa, não. Deixa eu pegar a hídrica, falar dela primeiro, que eu disse para vocês que a gente precisa retirar a energia da água, a gente não gera, a gente só transforma. E a gente vai transformar a energia contida na água. Como é que essa energia foi parar na água? Nós não fazemos quebra da molécula. Se nós soltássemos essas moléculas, né, de H2O, claro que a gente teria liberação de energia. Eu disse para vocês no início do curso que toda a energia do universo ela foi gerada no instante lá do Big Bang, da explosão, que arremessou matéria. Na verdade, a matéria foi formada a partir disso, né? Então ela liberou ali componentes da matéria, e isso foi agrupado para gerar tudo que a gente entende hoje em termos de matéria, planetas e sistemas solares, galáxias inteiras. Mas toda a energia ela foi produzida naquele instante. Então, de lá para cá, ou seja, nos 14 bilhões de anos seguintes, o que a gente tem feito é gastar aquela energia.
E claro que para você formar a matéria, parte dessas energias ficarão aprisionadas nesses pequenos mecanismos da matéria, que é o átomo. Então, quando você pega esse átomo e desagrega ele de alguma forma, você tem uma grande liberação de energia, que é aquela energia que foi aprisionada lá no instante em que a matéria começou a se formar, ou seja, no instante da criação dos átomos. E, bom, aqui no nosso planeta a gente tira a energia basicamente de dois sistemas. O principal deles é o Sol, que é o que fornece praticamente toda a nossa energia, mas como a Terra também está em rotação, a gente tem muita produção de vento, né? E aí esses ventos têm velocidades, têm deslocamento. Isso é energia cinética. Então é possível a gente transformar energia cinética em energia elétrica. Bom, eu disse para vocês que a nossa grande fonte de energia é o Sol. E aí o que acontece? Esse Sol ele vai, por exemplo, aquecer essa água. E claro que vocês estudaram mecânica dos fluidos e ninguém imagina que é preciso ferver essa água para que ela evapore, né? Essa água pode evaporar a qualquer temperatura. Basta que você tenha ali uma diferença de pressão. Então, se você tem um certo calor, você tem uma agitação molecular, se você tem uma certa quantidade de vento, vento também é fluido, então quando esse vento ele passa por uma superfície, a pressão nesse instante ela é menor por causa da velocidade. Ora, se a pressão é menor em cima, significa que ela é maior embaixo. Ora, se a pressão é maior embaixo, a tendência do sistema é subir. E aí, se a gente estiver falando de água, água subindo significa evaporação. Então, essa energia ela é retirada, pode ser do sol, pode ser do vento. Então, essa água sobe, então ela ganha o calor e o vento faz com que essas energias se transformem e a água ganhe em energia potencial gravitacional. Em outras palavras, ganha em altura. E aí, claro que os ventos vão empurrar essas nuvens e essa água vai precipitar em algum momento, ela vai condensar e ela vai cair, por exemplo, em cima de uma montanha. Então, ela vai perder apenas parte da energia adquirida, né, ficando ali a vários metros de altura, preservando uma quantidade de energia na forma de energia potencial gravitacional, altura. E aí o que se faz é armazenar essa água num grande reservatório. E aí você deixa essa energia na forma potencial. Por que potencial? Porque ela não está transformada, mas você tem ali um potencial muito grande para que ela se transforme em energia. Daí a gente dá o nome de energia potencial. E nesse caso, potencial gravitacional. E aí o que se faz é liberar essa água, deixar que ela caia, e aí ela vai transformar essa altura aqui. Isso aqui tem uma certa altura, que eu vou chamar isso aqui de H, que é energia potencial gravitacional. Quando você libera essa água, ela perde energia potencial gravitacional, mas ela ganha em energia cinética. Então, na hora que ela passa aqui, ela entra dentro do sistema, esse sistema vai direcionar isso para a pá do gerador. Então, essa água ela vai girar, então ela vai perder energia cinética e ganhar em torque, que é giro, que é outro tipo de energia, que vai girar esse eixo aqui, ó. Girando esse eixo, e aqui a gente prende nesse eixo um conjunto de bobinas, né? E aí, imerso a esse conjunto de bobinas, a gente tem aqui a indução magnética, que nada mais é do que linhas de campo magnético concentrado. E aí a gente tem bobinas girando dentro de um campo magnético. Ora, isso vai produzir energia, vai produzir uma tensão nos terminais dessa bobina. Ora, e tensão é energia elétrica. Então, o que a gente faz, na verdade, é retirar energia da água, a energia que está lá na forma de potencial gravitacional, transforma isso em energia cinética, transforma isso em torque, para transformar isso em campo magnético e, por conseguinte, em eletricidade. Então, no fundo, o que nós fizemos foi uma sucessiva conversão de energias para que a gente tenha no final lá a energia elétrica que a gente deseja. Então, há de se esperar que você não consiga transformar mais em energia elétrica que você tem em energia armazenada na forma potencial, que é a energia potencial gravitacional. Aliás, a gente vai ter perdas do sistema, né? Porque a gente tem aí atrito dessa água nesse vertedor ou nesse reservatório, você tem ali
barulhos, que barulho é uma outra forma de energia, então você tem ali, e tem perdas mecânicas do processo, né? Tanto do gerador quanto do próprio sistema. Então, no fundo, a gente não consegue retirar toda essa energia por causa das perdas do processo. Voltando aqui o slide, a gente tem as termoelétricas, que o final ele é basicamente o mesmo para todas as formas de geração, só muda o início. No caso das termoelétricas, você pode ter aqui a queima de carvão, que é o caso dos Estados Unidos, e no nosso caso aqui é o gás. Então você tem uma energia calorífica, né? Ela vem da queima, de alguma forma, e aí você vai aquecer a água. Essa água aquecida vira um vapor e você empurra esse vapor com uma turbina. Esse vapor bate na turbina, vai girar essa turbina e presa a ela tem ali um conjunto de bobinas, e essas bobinas girando dentro de um campo magnético vai produzir eletricidade. Então, no fundo, a gente está tirando energia da queima do carvão e transformando isso em energia elétrica na outra ponta por meio de sucessivas conversões no meio do caminho. Bom, e o detalhe aqui é que as termoelétricas elas ocupam um espaço muito menor. Elas poluem, né, porque vai gerar CO2, que são gases de efeito estufa, mas a grande vantagem delas o espaço que elas ocupam são relativamente pequenos quando comparado com o hidrelétrico. Então, e uma outra desvantagem, além da poluição, é o custo da energia elétrica. Né? O carvão é muito mais caro do que você estocar água. A água a natureza te dá. O carvão, você tem todo um processo de extração e beneficiamento que encarece o processo de geração de energia elétrica. E aqui a gente tem, então, uma área alagada, observe que ela não é pequena, para que a gente tenha uma grande quantidade de energia potencial para que a gente consiga fazer a transformação disso. Claro que a gente não pode interromper o curso completo desse rio, porque você tem uma cidade aí para baixo que precisa de abastecimento. Você tem peixes aí para baixo que também precisam de água. Então, você não pode simplesmente represar essa água inteira. Você precisa liberar parte dessa água para manter o fluxo, que tá, um fluxo que tem um monte de coisas depois. Ele precisa ser mantido. Agora, você tem aqui uma grande quantidade de energia, você tem água a uma grande altura. Você não pode liberar simplesmente essa água de qualquer forma, porque senão você varre a cidade que está abaixo de você. Então, o que se faz aqui é passar essa água por um vertedouro. É isso aqui. Esse vertedouro nada mais é do que um gastador de energia. Ele tem esse formato aqui, para ele ir gastando a energia, para quando chegar lá embaixo, essa energia está bem pouca, né, e isso não causar nenhum tipo de estrago ou nenhum tipo de transtorno para a população das cidades ali, que são ribeirinhas. Energia eólica, conforme eu disse, a energia eólica vai aproveitar a energia cinética do vento. O vento está se deslocando, portanto ele tem energia cinética. Quando ele bate nessa pá, ele vai girar essa pá aqui, e aí, preso a esse eixo, você tem ali um conjunto de bobinas, assim, nessa o campo magnético, que vai produzir, então, energia elétrica. Então, você retira, você transforma energia cinética do vento em energia elétrica. Diz que é uma matriz que não polui, é uma matriz limpa, essa energia eólica, mas ela traz alguns transtornos. Primeiro, é um impacto visual. Nesses parques instalados aí, você tem uma quantidade de torres de eólica que realmente costuma modificar a cara do ambiente, do espaço. Então, você tem uma poluição visual que é significativa. O segundo aspecto é que ele desvia a direção do vento. Então, observem vocês aqui, que a instalação desse parque eólico aqui está na forma de curva, porque toda vez que o vento bate numa pá dessa, ele acaba mudando a direção dele. É difícil achar aqui o ponteiro do mouse. Isso significa que você também vai mudar o curso do vento para cidades ali próximas, mudando ali o clima, o microclima da região. E um outro aspecto é que vira e mexe tem uma ave levando uma cacetada dessa aqui no pé da orelha. Então você tem uma mortalidade de aves muito grande próximas a essa região. Então, assim,
ela não polui, mas ela provoca alguns impactos ambientais que são significativos. A geração elétrica, que é um outro processo, ele aproveita aí, a energia vindo da luz, né, dos fótons, e aí você tem todo um processo químico que faz com que o elétron se desloque, né? E elétron deslocando, isso é corrente elétrica, você tem aí a geração. Eu não vou entrar em detalhes de princípio de funcionamento dessas placas fotovoltaicas, mas são essas as principais gerações. Energia solar, isso aqui é interessante, você tem espelhos, esses espelhos estão todos eles com ponto aqui, ó, e aí você tem um calor chegando aqui, que é um calor muito extremo. E aí o que você faz é uma torre com água. Então, essa energia solar concentrada provoca aquecimento, e aí você tem água sendo aquecida, e aí você consegue gerar vapor, e aí vira uma termoelétrica, mas não com queima de combustível, né? Sim por meio de aquecimento solar. Também é uma forma bastante interessante de produção de energia. A questão é que você precisa de uma área relativamente grande também, para você conseguir gerar uma quantidade de calor intensa que dê para produzir bastante energia elétrica. Então ele também provoca ali grandes áreas, né? Acaba que você inutiliza para outros fins grandes áreas, diferente, por exemplo, da, da energia fotovoltaica, que você pode ter painéis suspensos. Então, embaixo você pode ter qualquer outra coisa. Solar, eu falei dela. A fissão nuclear, o que ela faz existem átomos que o núcleo racha. E geralmente esses átomos são de elementos radioativos. Então você tem urânio, plutônio, césio, enfim, você tem alguns elementos radioativos que é possível você rachar esse núcleo. E existem elementos radioativos que são mais pesados. Por que são ditos mais pesados? Porque eles têm uma partícula de nêutron, eles têm nêutrons a mais no núcleo do átomo. E como o nêutron ele pesa, ele tem peso, acaba que existem elementos radioativos que são mais pesados que o outro. E eu não sei qual deles, mas um deles não racha o núcleo. Eu não sei se é o mais leve ou se é o mais pesado. Então é preciso separar isso, isso é chamado de beneficiamento do, do elemento radioativo. E para separar isso é muito simples, são centrífugas que vão ficar girando e o material mais pesado vai para o fundo. Então, com isso você consegue fazer o beneficiamento do urânio, por exemplo. Separado isso, o que se faz agora é um princípio de uma bomba atômica. Você pega um nêutron e arremessa para cima desse núcleo. Esse núcleo, quando esse nêutron bater no núcleo, ele vai rachar. Quando ele rachar, ele vai liberar uma quantidade de energia muito grande na forma de calor. Aí você enfia isso debaixo d'água, esse calor vai aquecer essa água, vai gerar vapor. Esse vapor você empurra para cima de uma turbina, essa turbina vai girar e presa ao eixo você tem lá bobinas que imersa campo magnético que vai produzir eletricidade. Então o que você faz? Você pega a energia que estava aprisionada lá nos primórdios do universo, 14 bilhões de anos atrás, e retira essa energia na forma de calor e transforma isso em energia elétrica. Bom, senhores, a transmissão, então, nós falamos da geração. A transmissão nada mais é do que o processo de condução dessa energia, de onde ela foi produzida para onde ela vai ser consumida. E a gente tem aí essa transmissão que ela é feita geralmente em alta tensão. E ela costuma ser ultra alta tensão também. Por quê? Porque existem perdas ômicas, né? E não só perdas ômicas, né? Você tem reatâncias também nessa linha de transmissão, tanto indutiva quanto capacitiva, que vão impor perdas. E a gente vai fazer esse modelamento de uma linha de transmissão para a gente exatamente estimar o quanto de energia líquida está sendo injetado na rede. Mas é preciso, então, que você eleve muito essa tensão por causa das perdas. Para vocês terem ideia, se você for alimentar uma resistência a 50 metros de distância, você perde aí aproximadamente mais de 50% da potência por causa da resistência ômica desses fios. Então,
Isso nós estamos falando de 50 metros. Agora você imagina milhares e milhares de quilômetros. Então, o que se faz para minimizar essas perdas é eleva a tensão, põe ela altíssima, porque por muitas perdas que você tem ao longo do caminho, chega energia elétrica na outra ponta em quantidade suficiente. Na maioria das vezes, você tem que abaixar essa energia elétrica para entregar ao consumidor ali 127 volts, 220, qualquer valor que seja. Então, essas linhas de transmissões, elas têm uma infraestrutura bastante significativa, com um nível de tensão bastante elevado. Do ponto de vista da tarifação, existem duas tarifações, né? Porque existem ali dois agentes diferentes, né? Pode ser o público ou o privado. E como na transmissão você tem basicamente um monopólio, o que a gente tem é uma tarifação, um pagamento por trafegar energia elétrica nesse tipo de rede. E isso então é chamado de tarifa pelo uso de sistema de transmissão, TUST. E você tem um outro agente aqui, que é o da distribuição. Como nós vimos, ele pode ser particular, e aí, para trafegar energia nessas linhas, também é pago uma tarifa. Essa tarifa tem o nome de tarifa de uso de sistema de distribuição. Então, a gente tem tarifações ao longo desse trajeto da energia elétrica, e isso acaba encarecendo essa energia de alguma forma. Se não me engano, a última vez que eu olhei a minha conta, o quilowatt-hora estava 95 centavos. É 95 seguido de mais 6 dígitos, né? A nossa concessionária ela cobra até o 8º dígito da gente. E aí todos esses valores já estavam embutidos. Daqui a pouquinho a gente vê como é que compõe o custo da energia elétrica. Bom, então aspectos gerais que a gente tem desse nosso sistema. Nós podemos ter transmissão tanto em corrente contínua quanto em corrente alternada. A transmissão em corrente contínua, ela tem uma vantagem de ser mais barata. A infraestrutura é menor. As de corrente alternada, existe ali um chamado efeito corona, que você tem um campo magnético que acaba sendo produzido no interior desse condutor. Isso faz com que a carga seja espalhada para a periferia, né, para a coroa do cabo. Isso faz com que você tenha que ter cabos maiores. Na verdade, na maioria das vezes, como você não tem elétrons circulando no meio do cabo, eles retiram esse meio e fazem um outro cabo com isso e enrolam um cabo no outro. Você tem um trançado de cabo que é para poder você ter maior área na transmissão dessa energia elétrica. No caso de corrente contínua, você não tem frequências, né? Então você precisa de fios menores. Qual que é a desvantagem? Se você tem a vantagem a principal, assim, se você tem um trecho AB, né? Você tem aqui uma localidade A e uma localidade B. Aqui. Se você vai transportar essa energia do trecho A para B, energia corrente contínua, maravilha. A infraestrutura é bem barata. Agora, se você precisar descer com essa energia para algumas cidades, ponto C, ponto D, a energia contínua ela começa a se transformar num valor caro. O que você tem que fazer? Você tem que alternar para poder descer com essa energia. Aí depois você torna ela contínua. Então você tem um processo de retificação que torna o processo caro. Então quando você vai transmitir ponto a ponto, seja ponto A para ponto B, a transmissão corrente contínua ela é interessante. Agora, quando você tem longas distâncias e trechos que você precisa abastecer, é melhor fazer isso em corrente alternada, que é muito mais barato. E aí a gente tem as padronizações possíveis. Então, dentro dos centros urbanos, quando chega no centro urbano, você tem aí esse mouse meu é interessante que ele some. Você tem aí os 34,5. Isso é convertido para trafegar dentro das cidades em 13,8 K. São essas linhas de transmissão que estão aí nos postos. A gente tem ainda, para transmissão, alta tensão, em torno de 70 kV a 138. E chegando agora a 230. Você tem a extra alta tensão, pode ser transmitida em 345, 500 e 765. E se fala em ultra alta tensão, que é em torno de 1.000 a 1.200 kW, mas isso não está implantado ainda, isso apenas está em estudo.
Ainda dentro de aspectos gerais, a energia ela não é estocável, significa que ou você gera aquilo que você consome, porque senão você vai ter desperdício. Lembrando a vocês que a CEMIG, se ela mantiver os geradores funcionando, mas se o secundário da máquina estiver aberto, você não tem potência no secundário da máquina. E como essas energias, você, na verdade, não transforma energia, né? Então, se a gente pegar aqui um transformador, a potência do primário, ela tem que ser igual à potência do secundário. A potência é tensão vezes corrente. Vou pegar esse secundário da máquina. Aqui, ó. Essas potências têm que ser iguais, né? Obviamente, primeiro caso aqui, se você não tem carga ligada aqui no secundário dessa máquina, vou colocar uma carga um pouquinho aqui. Ora, a potência no secundário é zero. Evidentemente, a potência no primário também deveria ser zero. Só não é zero por causa das perdas que você tem no transformador, no gerador, enfim. Mas ela é próxima de zero. Então, em outras palavras, bom, só complementando a informação aqui, no caso de um transformador abaixador, quando você abaixa a tensão, para compensar, para você manter verdadeira essa igualdade, a corrente obrigatoriamente precisa ser maior. Isso é apenas um complemento. Isso para tornar a potência do primário igual à potência do secundário. Lembrando vocês que a gente não gera energia, a gente só transforma. Então a gente vai elevar uma tensão, tá bom. Compensação, a corrente do secundário precisa cair para manter essa potência. Uma outra característica ainda dentro dos aspectos gerais é o seguinte: você tem uma variação aleatória de demanda. Por quê? Você tem picos, né? E esses picos eles têm modificado muito ao longo dos anos por causa de mudança de hábito do consumidor. Há uns anos atrás, o indivíduo largava serviço 6 horas, 7 horas da noite e estava ligando o chuveiro. Todo mundo fazia isso. Hoje você sai do serviço, vai para uma academia, vai para um happy hour, enfim. Então você não tem aquela quantidade de gente ligando o chuveiro às 7 horas da noite. Isso acaba ficando espalhado ao longo do dia. E hoje você tem muito home office, você tem muitos horários alternativos de trabalho que não existiam há uns anos atrás, né? Pessoas trabalhando a madrugada inteira, supermercados abertos 24 horas, enfim. Você tem uma mudança na sociedade que faz uma mudança de hábito e, por conseguinte, uma mudança de comportamento. Então, isso cria uma certa aleatoriedade dentro do sistema e aí é preciso fazer a previsão disso para que você mantenha uma geração capaz de suprir essa demanda em qualquer parte do dia. Daí a importância do estudo de fluxo de potência na rede, considerando ali, obviamente, o regime permanente. O outro aspecto, eu já falei disso, né, que são os picos de consumo que precisam ser considerados. Agora o ponteiro do mouse sumiu de vez. Achei. Claro que você tem restrições físicas, né, uma operação confiável e segura. Isso tem a ver com capacidade das barras, e aí, em algum momento a gente precisa levar isso em consideração. Esses cabos eles suportam uma corrente máxima. Se você exceder esse limite, esse cabo vai partir, e ele vai partir energizado e vai cair nos cornos de alguém. Então você tem uma série de restrições físicas que você precisa levar em consideração para que você tenha ali uma geração, uma transmissão e uma distribuição segura. E um outro aspecto que eu já havia comentado é o tempo elevado de obras, né, para que você construa uma usina e para que você crie linha de transmissão para fazer a expansão do sistema. Ainda dentro dos aspectos gerais, bom, agora falando um pouquinho de interligação, o nosso sistema ele é razoavelmente interligado. Eu diria para vocês que ele é bastante interligado. Então você tem aí diferentes atores fazendo essa geração entre estados diferentes e essa energia toda ela está interligada dentro do sistema e essa interligação é feita
e, na essência, durante a transmissão. Então, é ali que o gestor do Sistema Nacional de Energia Elétrica ele faz essa interligação para distribuição. E aí a gente tem uma malha de interligação desse sistema. Observem vocês que você pega aí norte, nordeste, ou até mesmo a parte central do país, aí, pouquíssimo interesse em levar linhas de distribuição. Daí a importância de você ter o Estado garantindo que essa energia chegue para todos os cantos do país. Né? Então, daí a importância de ela ainda manter esse monopólio nessa transmissão de energia elétrica. Mas você ainda observa trechos críticos. Então, por exemplo, para tirar uma energia produzida aqui em Itaipu, para levá-la para o norte, você tem duas linhas aqui que são críticas. Né? Se elas caírem simultaneamente, você interrompe essa interligação. E, às vezes, a quantidade produzida aqui localmente ela não é suficiente para atender a demanda. Então, é preciso ainda assim, apesar de ser bastante interligado o sistema, ainda é necessário que se invista muito em termos de infraestrutura para deixar esse sistema bem mais robusto do que ele é hoje. As vantagens da interligação do sistema. Você tem uma operação mais econômica, isso tem a ver com o custo, né? Você consegue, por exemplo, em momentos de seca, aqui em Minas, você trazer energia de outros cantos do país sem necessariamente ter que ligar as termoelétricas, que tem um custo mais caro. É mais vantajoso você pagar as taxas para trafegar essa energia na rede de particulares ou no público, do que você gerar energia por meio de queima, ou de carvão, ou no nosso caso, gás. Então, essa é uma vantagem de se ter um sistema interligado. Né? Na ausência, você retira de quem está produzindo mais barato e mantém um custo razoavelmente estável. Isso em tese, né? Essas bandeiras aí, eu estou para dizer para vocês que a conta de energia elétrica anda muito salgada. Há uns anos atrás eu pagava 65 centavos o quilowatt. Agora eu estou pagando 95 centavos. Né? Então houve um encarecimento muito grande da energia elétrica. Então, assim, menor necessidades individuais de reserva, né, de energia. Então, acaba que você tem economia em escala. Né? Você retira de lugares que têm mais facilidades. Ajuda mútua em caso de emergência. Então, por exemplo, aconteceu algum problema em São Paulo. Como o sistema está todo interligado, você tem ajudas de todos os cantos do país para manter regiões de hospitais, enfim, para manter o sistema funcionando como um todo, até que você consiga normalizar a produção, né, e se desvencilhar de algum problema técnico que você tenha tido ali de forma transitória. E isso aqui também é interessante, você pode programar as suas manutenções. Antigamente, na ausência de interligação, essas manutenções eram tanto quanto restritas, porque se você fazer manutenção, você tinha que parar a geração ou a distribuição. E hoje, por exemplo, se você parar a geração para fazer uma manutenção, isso não significa necessariamente colocar em colapso o sistema. Como eu disse, você pode tirar energia de outros cantos do país, e isso é transparente para o usuário não fica nem sabendo. Ainda dentro das vantagens é o aproveitamento energético da diversidade hidrológica dessas bacias. Né? Você tem várias bacias, né, dentro do país, e com poder hidrológico ou períodos hidrológicos diferentes. Então você consegue, com o sistema interligado, você ir ajustando isso, de sorte a equilibrar. Antigamente isso era um prejuízo muito grande. Né? Então Minas, por exemplo, passou por um regime de seca muito grande durante 2 anos. Isso não necessariamente colapsou o sistema energético aqui do estado, né? Devido aos socorros que Minas Gerais teve de outros estados. Isso, então, acaba, como reflexo, né, aumentando o nível de confiabilidade do sistema. Por quê? Você não tem quedas ou interrupções do fluxo de fornecimento dessa energia elétrica. E é claro que
quando você tem o sistema interligado, você consegue fazer o melhor planejamento. Então, você consegue manter ali frequências constantes, níveis de tensões razoavelmente regulados, por meio de dispositivos como, por exemplo, transformador de tapa central. Então, o que acontecia há um tempo atrás, há uns anos atrás, em termos de qualidade de energia? Dava 7 horas da noite, você via claramente a lâmpada piscando. Né? Por quê? Porque todo mundo ligava as televisões e o chuveiro, no início do horário de novela, né? Todo mundo ligava as televisões, ou as pessoas chegavam, todo mundo ligava o chuveiro, e isso fazia com que o nível, você tem um aumento de carga muito grande, nesses momentos de pico, isso fazia com que o nível da tensão ela caísse. Então você tinha essa cintilação na rede. Hoje você não tem isso mais, né? Inclusive a concessionária ela é multada se isso acontecer. Então isso acontecer com bastante frequência. Então hoje o que se faz? Você tem transformadores reguladores. Você tem uma regulação. Esses transformadores têm um tap central. Se muita gente entrou na rede, deu um pico ali, a energia tende a cair, automaticamente o TAP ele vai aumentando para abraçar um conjunto maior de espiras. E aí os senhores já sabem, se estudarem em conversão eletromecânica de energia, que o transformador ele transforma na proporção de espiras. Se você aumenta as espiras do secundário, você aumenta o nível de tensão lá no secundário da máquina. E isso acaba compensando o aumento de carga. Se todo mundo desligar os chuveiros ou as televisões ao mesmo tempo, a tensão tende a disparar. Aí o sistema ele automaticamente ajusta o tapo central, ele diminui a quantidade de espiras do secundário, fazendo com que o nível de tensão ali fique sempre regulado. Então, trazendo aí maior confiabilidade para o sistema elétrico brasileiro como um todo. Desvantagens. Como você tem uma interligação muito grande, às vezes um distúrbio numa região pode se propagar para demais regiões, isso é possível. E claro que curtos-circuitos podem interferir não só localmente, mas derrubar um sistema como um todo. Nós tivemos um colapso aí, muitos anos atrás, exatamente por causa disso. Derrubou Minas Gerais quase que inteiro, ficou sem energia elétrica, mas isso tem quase 20 anos. De lá para cá, os sistemas eles ficaram mais confiáveis, estão mais imunes a esse tipo de problema. Mas o curto-circuito ele ainda é um problema, não só localmente, como no sistema como um todo. E aí, o que pode acontecer? Quando você tem desvios muito grandes de tensões, você pode sobrecarregar uma linha. Não só a linha, mas também os disjuntores. Eles têm um limite que eles suportam. E aí, se você começa a fazer muitos desvios, acaba que você começa a comprometer esses trechos. Mas hoje, o sistema é bastante inteligente. Então, ele começa a avisar. Se você faz um desvio de uma rota, por exemplo, chuva, ou o papagaio colocou uma linha em curto. Hoje é possível você observar que às vezes só falta energia elétrica na sua rua, localmente, ali onde aconteceu o problema. Ou às vezes só do seu lado da rua, você olha o vizinho em frente, ele tem energia elétrica e você não tem. Isso por quê? Por causa das interligações. Então o operador ele já consegue perceber esse curto-circuito, o sistema ele é automatizado, ele já desarma, ele tenta por si só resolver o problema. Ele tenta 3 vezes. Então ele desarmou. E às vezes pode acontecer que o vento, né, ele bate um fio no outro, provoca um curto-circuito, desarma o disjuntor. Antigamente tinha que alguém ir lá e religar isso. Ou um passarinho, às vezes ele pousa lá, faz um cocô e isso provoca curto-circuito. Essas aves, às vezes o indivíduo chegava lá para religar, procurava o defeito e não achava, né? Esses passarinhos eles viravam carvão instantaneamente. O indivíduo só religava a chave e ia embora, sem saber necessariamente o que aconteceu. Às vezes um galho de árvore também encosta, enfim. Mas o fato é que são surtos, né? Esse curto-circuito acontece por alguns instantes de tempo. Antigamente o sistema desligava com todo, hoje o que ele faz? Ele desarma, ele conta um tempo aleatório, de alguns poucos segundos, e tenta ligar novamente. Se tiver ainda em curto-circuito, o sistema desarma. Ele tenta uma segunda vez, ele dá um tempinho, tenta uma segunda vez. Se o curto permanecer, a chave torna a desarmar. Ele tenta uma terceira vez.
Se nessa terceira vez desarmar, aí ele não tenta mais, uma equipe é acionada para ir lá em loco, verificar o que está acontecendo. Mas tudo isso para dizer para vocês o seguinte: hoje o sistema é bastante automatizado, então até essas análises de curto-circuito, de transitório, de surto, de capacidade de disjuntores, de linha de transmissão, o próprio sistema analisa isso o tempo todo. E quando você tenta fazer uma manobra, ele já te avisa: opa, você está carregando o disjuntor número 77, a linha número 43 não vai suportar, então o próprio sistema já não deixa o operador fazer bobagens. Bom, e aí a gente tem os diferentes estudos dentro de CEP. Você tem a parte de transitória, quando você está irrigando, ou problemas, né, que acontecem em curto espaço de tempo. Então você tem um modelamento matemático que vai tentar entender esse transitório para poder manter o sistema operando ou recuperando o mais rápido possível. Vale lembrar que essas concessionárias elas são avaliadas e multadas, inclusive pelo tempo que um usuário ficou sem receber energia elétrica. Então, essas concessionárias elas fazem de tudo para que esse intervalo de tempo seja o mais breve possível, quer seja por uma manutenção ou quer seja por uma falta. Falta é um problema qualquer que aconteceu, curto-circuito, um estouro de um transformador, enfim, problemas de qualquer natureza. Atuação dos reguladores de tensão, né? Então você tem ali a atuação do tapo central do transformador, é um tipo de ajuste. Você tem banco de capacitores, né? Que você vai tentar minimizar o problema ali de circulação de potência reativa na linha. Então você tem todo um estudo sobre isso também. Automação, controle de automação, isso também é uma outra área de estudo. O redespacho, esse redespacho tem a ver com o remanejo da geração, aquilo que eu disse para vocês. Deu um problema, eu simplesmente aciono um outro gerador que está distante, que vai fornecer energia elétrica, então tem toda uma análise de interligação, de tempos, e esses sistemas, essas tensões precisam estar em fase, né, para interligar, porque senão, se as tensões não estiverem em fase, você coloca, isso vira um curto-circuito. Então tem toda uma análise para que você faça essas operações. Inclusive para fazer planejamento e expansão. Agora, até essa análise de planejamento e expansão pode ser feita aqui dentro, de estudos em regime permanente de fluxo de potência. Isso aqui vai ser o tema daqui a 3 aulas. Nós vamos ver como é que a gente faz essa análise, como é que a gente faz esses modelos, modelamento matemático, mas basicamente para garantir qualidade de energia. Se tem um sistema funcionando perfeitamente, sem nenhuma falta, a análise de falta é feita aqui, ó. Curto-circuito, limites de uma linha, essa análise toda é feita aqui, vocês devem ter visto isso em sistema elétrico de potência 1, eu acho. Agora, superado essa fase, você tem um sistema trabalhando em regime permanente. Aí agora a gente precisa entender essas demandas em regime permanente. Aí você tem todo o modelamento matemático para fazer essas análises, é isso que a gente vai ver daqui a algumas aulas. Eficiência, né? Eu falei tanto de eficiência. Essa eficiência tem 2 lados da moeda. O primeiro deles, claro, como todo e qualquer investimento, é custo. E o que se deseja é minimizar custo da geração, transmissão e distribuição, né? Então você tem ali a mitigação e a minimização de investimentos, né? Ou seja, está tudo associado a custo. Então a energia elétrica, a qualidade dela, ela passa no primeiro momento para análise e uma geração, transmissão e distribuição a baixo custo. A eficiência do ponto de vista do sistema, né? Então agora já não estou falando do aspecto financeiro, mas do aspecto da qualidade do ponto de vista da prestação de serviço. Isso tem a ver com a continuidade da prestação de serviço. É preciso ter energia elétrica na tomada o tempo todo. E essa energia, se você está entregando 127, você precisa garantir que seja 127 o tempo todo, fazendo chuva ou fazendo sol. E você tem que ser flexível à adaptação ou às mudanças da topologia. Mudança da topologia conectei em barramento. Estou fazendo manobra do sistema, estou trafegando energia
do norte para o sul, enfim. Então, ou seja, eu mexi no barramento, mudei a topologia. Esse sistema ele precisa ser flexível a ponto, inclusive, de transformar isso numa operação transparente para o usuário final. Não pode ter queda de energia, não pode ter oscilação. E é preciso que vocês tenham agilidade e, principalmente, segurança ao fazer essas manobras e ao fazer a transferência dessa energia dentro de centros urbanos. E é claro também que essas manutenções, elas precisam ser, acima de tudo, preditivas, né? Para que você faça verificação de pontos quentes, desgaste de material, para que você tenha, você preveja fadiga de material o mais cedo possível, para que você evite paradas ou interrupções muito longas para manutenções. Então, essas interrupções, elas afetam a eficiência do sistema e, conforme eu disse, a quantidade de paradas, seja ela para manutenção periódica, ou seja ela para manutenção corretiva, isso interfere no índice da concessionária e a ANEEL ela multa essa concessionária dependendo desse índice. Então, a concessionária ela fica o tempo todo tentando manter ali a energia constante para você e fornecendo isso com a máxima qualidade e com a menor interrupção possível desse fornecimento. A eficiência da geração, ela está muito associada a custo. Isso tem a ver principalmente com as fontes que você está utilizando ali para poder fazer essa geração. A eficiência está do ponto de vista de você fornecer o serviço, você ter energia, ainda assim que haja uma variação na demanda. Então, o sistema ele precisa prever se está tendo um deslocamento na curva, ou seja, se está tendo um aumento nessa demanda, se está tendo uma queda, e ele precisa se ajustar para que ele tenha energia o tempo todo e níveis adequados o tempo todo. A eficiência na transmissão ela também está associada muito aos custos e principalmente às perdas, as perdas ômicas nesses cabos. A maioria das vezes essas perdas ômicas elas se traduzem em calor, e esse calor vai fazendo com que esse material ele vá perdendo qualidade ao longo dos anos. Então você precisa de um monitoramento dessas linhas para identificar pontos quentes, para poder fazer ali os ajustes necessários, desviando rotas ou enfim, interferindo de alguma forma para diminuir esses pontos quentes e, por conseguinte, diminuir as interrupções do sistema. Na distribuição é a mesma coisa, né? Você precisa garantir ali uma quantidade de energia, portanto, uma potência constante. Então, esse é a qualidade do ponto de vista da distribuição. Bem, agora falando um pouco da conta de luz, e a gente já começa a entrar aí na reta final da nossa aula. A nossa conta de luz, ela se distribui dessa forma, tá aí. A gente tem aí quase 50%, é um pouco menos do que isso, imposto. Então a gente tem PIS, COFINS e ICMS. PIS acho que está em torno de 1%, COFINS 0,7%, ICMS 25%, e aí você tem outros impostos ali, que quando somados, principalmente que eles estão em cascata, e aí então acaba que às vezes o percentual ele não alcança 50%, mas como ele está em cascata, ele acaba alcançando 50% do valor da conta, e não 50% em termos de percentual. Aqui a gente está falando de valor da conta. Você tem ali os custos, as taxas pela distribuição, ela fica em 21% do custo total, e o transporte 5% do valor total. O custo da energia, da fabricação, da transformação, ou seja, da geração de energia, ele é apenas 24% da conta. Então, na verdade, o que tem pesado muito no nosso bolso aqui são os encargos, são os impostos, tanto os federais, PIS e COFINS, quanto os estaduais, o estadual, que é o ICMS. Isso tem pesado de sobremaneira no valor da conta. Futuro do setor elétrico. Uso racional de recursos energéticos. Esses recursos eles são da natureza, saem da natureza.
Então é preciso você racionalizar a utilização desses recursos. A otimização da infraestrutura, e isso a gente consegue muito por meio da interligação do sistema. Diversificação da matriz energética, como eu disse para vocês, eu acredito fortemente que a fotovoltaica ela terá um papel substancialmente importante na nossa matriz energética nos próximos 5 anos. Aproveitamento da diversidade, então você tem climas, né, com calor e ventos, então você tem muita insolação, muito vento, e é possível aproveitar essas energias para geração de energia elétrica. E aumento da confiabilidade e segurança no fornecimento da prestação de serviço. Isso muito está associado à norma da ANEEL, né? Aquela multa pesada quando essa qualidade de energia ela cai. Ainda dentro dos aspectos, né, de futuro do setor, essa geração distribuída, né? E aí eu estou falando de micro e nano geração. Eu estou falando assim de pequenas gerações, residências, né? Então, quando você tem aí milhares e milhares de residências gerando pouca energia elétrica, mas quando você soma isso, não é uma quantidade razoavelmente satisfatória. Eu acho que o caminho para crescimento vai ser por aí. E ainda mais que hoje a concessionária permite que você conecte essa energia à rede dela. Há uns anos atrás, a CEMIG dificultava de todas as formas essa conexão. Era uma dificuldade gigantesca, ela exigia um monte de coisas. Era muito difícil você conectar a energia que você produzia na rede da CEMIG. Hoje não, ao contrário. A CEMIG ela facilita tudo que ela pode, exatamente por causa dos benefícios. Ela sabe que é melhor que ela ganhe pouco, mas ela ganha, né? E ela sabe que ela não tem muito como expandir por causa de custo. Então, expandir, você minimiza os custos dela. E ela acaba simplesmente revendendo a sua energia para outra, ela continua ganhando da mesma forma. Então, essas conexões, na verdade, do ponto de vista da concessionária, não é um mau negócio. Claro que boa parte delas tem tentado modificar a legislação para impedir o crescimento, principalmente naqueles locais onde a geração ela é farta. Mas o fato é que, se um país como o Brasil, desse tamanho, se manter uma taxa de crescimento de 1,5% ao ano, você teria aí, num período de 10 anos, um colapso completo da matriz energética brasileira, que não tem hoje condições de expandir, dado ao custo do investimento. Então, o melhor que se tem a fazer é permitir, sim, essa geração distribuída e permitir, sim, a interligação desses micro e nano geradores no sistema elétrico de potência como um todo. E isso faz que você... E aí, veja bem, aí o controle, como você está conectando isso ao grande sistema, um guarda-chuva, você tem aí um controle que ele não é centralizado, ele é distribuído. E é aquilo que eu disse para vocês, né? Então, se eu estou produzindo aqui, consumindo aqui, obviamente as taxas que eu vou pagar é menor, porque eu vou trafegar essa energia por curtas localidades, por curtos trechos. Então, essa taxação acaba que ela é menor. Isso faz com que a energia como um todo fique mais barata. E, principalmente, isso aqui que eu acredito muito, né? Aproveitando recursos que são renováveis, basicamente, principalmente a eólica e a solar. Ainda dentro dos futuros do setor elétrico, redução da dependência de combustíveis fósseis, mesmo porque isso aqui é um recurso limitado, e isso vai acabar um dia. Então, quanto mais cedo nós ficarmos independentes desse tipo de energia, melhor é para a gente. E aí é possível, é necessário que se aposte em energias renováveis. E claro que você tem um outro aspecto ao fazer isso, essa migração que está associada aos impactos ambientais. Senhores, aí sim, entrando, se não me engano, no último slide da apresentação de hoje, é a infraestrutura, né? Como é que esse setor elétrico brasileiro ele se organiza. Então, você tem aí um Conselho Nacional de Políticas de Energia, que está, inclusive, acima do Ministério das Minas e Energias. E aí você tem comitês que vão
fazer a gestão do funcionamento desse setor elétrico. Vão aí analisar as expansões, as necessidades, as curvas de demanda. Abaixo disso a gente tem a ANEEL, que é um órgão fiscalizador, e aí, associado à ANEEL, você tem empresas de pesquisas, você tem aí outros centros de estudos, câmaras de comercialização de energia. Então, essa energia produzida ela vai para uma câmara que vai definir sobre preços, taxações e tudo mais. Enfim, é dessa forma que se organiza aí o que a gente chama de sistema elétrico de potência do Brasil, o sistema elétrico brasileiro. Senhores, é isso. A ideia era dar uma noção de como é que o nosso CEP funciona, como é que ele se organiza, para que a gente, diante dessa visão ampla, a gente possa então estabelecer esses cálculos, mas sabendo, né, qual que é a finalidade, o que nós estamos fazendo. Quando a gente faz a análise de fluxo de potência, basicamente, conforme eu já disse, o que você deveria saber é regime permanente, como é que ele está funcionando, e aí, em cima disso, você faz uma série de previsões. Eu vou parar a gravação aqui para esse vídeo não ficar mais longo do que ele já está, e eu vou abrir